Bom dia, povo santo, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa manhã de domingo, domingo tido por nós como domingo que antecede a paixão de Cristo, que antecede a sexta-feira da paixão, que antecede a Páscoa. Então, para nós é domingo de Ramos, domingo onde Jesus entrou triunfante em Jerusalém, montado num jumentinho. Depois eu quero soltar um trecho de uma música que fala de Jesus triunfando, mesmo entrando em cima de um jumentinho em Jerusalém, daqui a pouco. Antes eu quero falar desse tempo que nós estamos vivendo, tempo de quaresma. Tempo de quaresma não é um tempo bíblico, no sentido de não há nenhuma referência bíblica à quaresma. Você não vai ver na Bíblia, no tempo de quaresma, faça isso ou não faça aquilo. O tempo de quaresma é um tempo litúrgico, é uma liturgia que surgiu tempo depois de se guardar 40 dias antes da Páscoa, um tempo de jejum e oração. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, tempo de jejum e tempo de oração. Mas sobre o jumentinho entrando e Jesus triunfando em Jerusalém, ouça comigo essa música, um pedacinho dela. No terceiro dia ressuscitou. É isso aí. Vou tirar aqui. Triunfou e ao terceiro dia ressuscitou. Então esse é o tempo bíblico, o tempo da quaresma, um tempo de jejum, oração, reflexão, domingo de Ramos, onde Jesus entra em Jerusalém e o povo aclama, bendito que vem em nome do Senhor, aleluia, hosanas. E pouco tempo depois está gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Tirar essa luz daqui, acho que ela só atrapalhou. Bom, nesse tempo de jejum e oração, eu quero compartilhar com você um texto que eu já falo dele há anos na igreja, né? Aqueles que estão comigo aí na igreja há mais tempo sabem o quanto eu gosto, o quanto eu falo, o quanto eu chamo a igreja a orar, baseado em 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu quero ler um pouquinho antes. Eu quero ler a partir do 13. Então, abra comigo sua Bíblia em 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Perdão. 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Eu vou começar no 13. Diz assim o texto bíblico. Às vezes eu fico esperando você abrir, mas você está no YouTube, você dá uma pausada, né? Você pode pausar aí, depois que você achar, você volta a ler comigo. Mas o texto diz assim. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida. Meu irmão, esse tempo de jejum para mim é um tempo de oração, é um tempo de jejum, é um tempo de quaresma, um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. E para mim, ele não é um tempo de pensar, ou vou dizer assim, esse
tempo ele não tem um nome, ele não é em nome do presidente, ele não é em nome de um partido, ele não é em nome de um sistema político, ele não é parlamentarismo, comunismo, capitalismo, nada disso. Eu não oro, jejuo por essas coisas, mas eu quero orar e quero jejuar com você, quero chamar você para um tempo de meditação na palavra pela minha terra, pela sua terra. Orar porque eu preciso de um agir de Deus na minha terra, na nossa terra, né? Então, é por isso que eu oro. E dentro disso, eu vejo nesse texto e em muitos outros textos, que eu posso citá-los depois, mas senão a gente gasta o tempo da escola dominical com outras coisas. Mas eu vejo nesse texto que esse vírus, esse momento político mundial, esse momento econômico, esse desajuste social que nós vivemos no Brasil e no mundo, ele tem uma origem. E a origem é Deus. Pastor, você está doido? Deus está fazendo mal? Vamos lá. Para mim não foi a China que mandou o vírus. Ela pode ter sido até instrumento de Deus nessa hora. Para mim também não foi o diabo que criou o vírus, porque para mim o diabo não tem poder de criar. Creio que o diabo trabalha com o medo, com o pânico, com a histeria. Eu creio que o diabo trabalha com a nossa mente nos tentando, nos levando a pensar ou desejar aquilo que nos afasta de Deus. Então, dentro disso, desse pânico, desse medo, eu vejo no Brasil uma emissora diabólica lidando com isso. Diabólica e tentando fomentar um desajuste maior do que o necessário. Mas ela é diabólica, ela fala das coisas que lhe é própria, eu não assisto, então não dou pontos na audiência para isso não. Mas o texto diz para nós no versículo 13 que se Deus mandar à terra a peste, se Deus enviar peste sobre a terra, entre os homens, então, em outros lugares, como Apocalipse, capítulo 8, quando Deus derrama sobre a terra vários males, na visão de Ezequiel, quando Davi ele faz o censo em Israel e Deus manda para ele que ele julgue, que ele escolha entre estar na mão do inimigo, cair diante de situações difíceis, ou se ele escolhe a peste. E Davi escolhe a peste porque ele entende que Deus é misericordioso, pode livrá-lo daquela situação, e ele então vem sobre Jerusalém, sobre Israel, um momento de pestilência. Então, eu creio que de Deus pode vir isso. Então, tem esses e tem outros textos que falam disso. Algumas pessoas da igreja não gostam quando eu falo assim. Certa vez eu falei que Deus derrubou minha filha para salvar a vida dela. Deus fez com que ela caísse na rua para que o carro não a atropelasse, porque se ela continuasse andando, o carro atropelava ela, mas Deus derrubou minha filha. Quando eu falei isso, alguns irmãos falaram, Deus não derruba ninguém. Eu creio que Deus derruba. Eu creio que Deus faz as coisas para que a glória dele seja estabelecida. Então, para mim, quando uma coisa dessas acontece, uma peste, um momento explode como está acontecendo agora, para mim tem uma causa, tem uma consequência. O que causou aquilo? Qual é a consequência disso? Que está muito, muito ligada à causa, né? Embaralhada ali, que às vezes a causa e a consequência se misturam. Mas Deus sempre abre uma porta de esperança. Deus sempre trabalha conosco na esperança. Então, para mim, na minha visão, a causa, por que veio a peste?
porque o povo deixou Deus de lado. O povo abandonou Deus, isso mesmo. Cada um segue o seu caminho, cada um segue dizendo que Deus não existe. Tiraram Deus das escolas, tiraram Deus das casas, tiraram Deus das casas legislativas, tiraram Deus dos governos, dos tribunais, tiraram Deus. Estão tirando Deus até das igrejas. Tem algumas igrejas aí que eu acho que Deus já está fora delas. Quero crer que não esteja fora daquela que Deus me colocou para pastorear. Mas essa é a causa. Deixaram Deus de lado. Legalizaram coisas, legislaram em cima de temas e tiraram Deus desses temas. Então, criamos leis, criamos sistemas, criamos uma ideologia do politicamente correto que afasta a visão bíblica, a visão de Deus das coisas. Olha só, deu nisso. Ó, versículo 19 do texto, abaixo do texto que lemos, diz assim, ó: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei em meu nome, ao meu nome lançarei longe da minha presença, e tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles este mal. Então, para mim, é juízo de Deus. É um momento onde Deus está chamando o povo para si. Nós vamos chegar lá. E isso acontece, a causa e consequência. Em consequência de quê? Vivemos uma frieza espiritual. Vivemos uma frieza ou uma morte espiritual. Frieza, sim. E eu digo isso para você, Igreja Metodista em Vila Galvão, frieza. Olha, a frieza ela nos congela, ela nos afasta de Deus. E eu falando aqui em textos bíblicos, citando para você a visão que Deus tem falado comigo e falado com outros tantos, que o povo está se desviando do Senhor. E quando eu falo isso, falo que Deus manda uma situação para que o povo volte para Ele, ou para que o povo veja ou meça as consequências dos seus atos. Tem muita gente agora, me ouvindo agora, dizendo assim: que isso? Deus é amor. Deus não faz assim, Deus não castiga e tal. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus é zeloso com o seu nome. O nome de Deus, Deus zela por esse nome. E todo aquele que tenta corromper o nome de Deus, ou levar o povo que Ele criou, a humanidade, para longe de Deus, Deus manda as coisas, faz as situações acontecerem para que esse povo volte para Ele. Então Deus é zeloso para com o seu nome. E a consequência disso é que o povo se distancia de Deus, se esfria, gera frieza, e consequência disso também, o povo fica levando espadada para cima e para baixo, para Deus falar assim: olha para a palavra, centraliza sua vida na palavra, espadada para lá, espadada para cá, e o povo não quer entender isso. Morte, consequência, frieza e morte. E a morte não é morte por H1N1, por tuberculose, por influenza, por Covid-19, por AIDS. Essa morte ela aconteceu e vem acontecendo há muito tempo. A morte é porque nós nos desviamos do caminho do Senhor. Então continuamos andando, mas somos mortos-vivos, porque perdemos a comunhão, a vida com Deus. Mas o objetivo de Deus não é a morte. O objetivo de Deus é a vida. Então há esperança. A esperança, há um objetivo, há um caminho de volta. E o texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Esse tempo, meu irmão, que nós estamos vivendo agora, esse é o tempo do jejum, esse é o tempo, não é o tempo da arrogância, não é o tempo da soberba, não é o tempo do achismo, não é o tempo de defender partidos, não é o tempo de defender visões, é o tempo de olhar para Deus, para a sua palavra. É o tempo de olhar para a nossa essência.
Esse é um tempo de quebrantamento. Entenda, é um tempo de quebrantamento. É um tempo de eu me quebrantar, você se quebrantar, jogar fora os nossos achismos. Eles têm nos levado para longe de Deus. Então, quando nós nos quebrantamos, a palavra continua dizendo assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Olha, antes de sarar a terra, Deus fala: eu perdoarei os seus pecados. A peste é consequência do pecado. O pecado é afastamento de Deus. A morte espiritual que nós estamos vivendo, meu irmão, é afastamento de Deus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está ferida, porque eu pequei. A terra está ferida porque antes de defender qualquer homem, qualquer situação, qualquer esquema político, eu tenho que me quebrantar. Eu tenho que deixar Deus fazer de novo na minha vida. Eu tenho que deixar Deus fazer do jeito dele, na vontade dele, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas quando a gente se desvia dela, Deus nos chama para mais perto. Esse tempo é um tempo de você voltar para Deus, de praticar aquilo que exalta o nome do Senhor. Se Deus vai manter governo, derrubar governo, se Deus vai estabelecer uma nova ordem mundial, eu não sei, meu irmão. Eu estou preocupado é que a sua vida, a sua alma estejam agarradas e arraigadas em Deus. As outras coisas todas vão tomar o seu lugar, porque já está tudo debaixo dos pés do Senhor. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a presença do Senhor para sermos melhores como igreja, como família, como homem e mulher de Deus, como nação, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Feliz domingo de Ramos. Aproveita esse tempo para orar, para buscar a face do Senhor. Nós nos encontramos hoje às 7 horas da noite, 19 horas, no YouTube da Terceira Região. Procura aí, Terceira Região Eclesiástica, Igreja Metodista. Você vai achar o YouTube. Eu já passei aqui as descrições durante a semana com os links que você pode acessar. E hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. Então, compre o pão, compre o suco de uva. Nós vamos consagrar isso tudo junto. E todos nós juntos como uma região vamos tomar a ceia juntos, debaixo da palavra e orientação do nosso bispo. Fique com Deus, meu irmão. Tenha uma semana abençoada. Tenha um restante de domingo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.